Amós, o profeta que confrontou a corrupção de Israel em nome de Deus. Amós era conhecido por seu trabalho com o pastoreio e pelo cultivo dos sicômoros, uma atividade simples, mas que exigia paciência e dedicação. Em Tecoa, onde ele vivia, a rotina era pacífica. Ali, longe do frenesi das grandes cidades, ele encontrava satisfação nos pequenos detalhes da vida rural. Ele se dedicava à sua família e vivia sem grandes ambições ou aspirações de grandeza. Tecoa, uma vila isolada e de poucos recursos, não era o lugar onde se esperaria encontrar alguém com um chamado profético, mas em um instante tudo mudou. Amós recebeu um chamado divino que alteraria o rumo de sua existência para sempre. Deus o escolheu, não por sua posição ou experiência em pregar, mas por seu coração sincero e disposto a obedecer. O chamado chegou de forma inesperada, como um vento que vira o curso das águas. Amós, o pastor e colhedor de sicômoros, estava agora destinado a ser um profeta, alguém com a tarefa árdua de levar uma mensagem de advertência ao povo de Israel. O chamado veio em um período crítico da história de Israel. Sob o reinado de Jeroboão II, o reino experimentava uma prosperidade material sem precedentes. As fronteiras se expandiam, a riqueza fluía, e os israelitas viviam em uma ilusão de segurança. Mas, por trás de toda essa prosperidade, a corrupção, a injustiça e a decadência espiritual tomavam conta. A adoração a Deus se tornara um ritual vazio, e as classes mais poderosas oprimiam os mais pobres. Amós se viu, então, diante de um desafio colossal: denunciar essa realidade e profetizar o julgamento de Deus sobre uma nação que havia se desviado dos caminhos da justiça. Amós não era um profeta por formação e não pertencia a nenhuma escola profética. Ele não buscou esse caminho, foi escolhido diretamente por Deus. Em suas palavras, ele mesmo afirmava: "Eu não era profeta nem filho de profeta. Era apenas um boieiro e colhedor de sicômoros." Essa frase revelava a profundidade do chamado que ele recebera. Um chamado que ele não procurou, mas que aceitou com temor e reverência. Amós deixou a segurança de sua vida em Tecoa para enfrentar uma missão que ele sabia ser difícil e arriscada. Ele sabia que a mensagem que carregava não seria bem recebida. Ao chegar a Israel, Amós viu de perto a prosperidade material que mascarava a ruína espiritual do povo. As pessoas estavam tão seguras em seu conforto que haviam se tornado insensíveis às injustiças ao seu redor. O sistema estava corrompido. Juízes aceitavam subornos, comerciantes trapaceavam e até os líderes religiosos estavam mais preocupados com suas próprias conveniências do que em servir ao povo e a Deus. A mensagem de Amós era clara. Ele havia sido enviado para advertir e chamar o povo ao arrependimento. Ele não estava ali para agradar ou adular os poderosos. Ele era uma voz solitária clamando por justiça e retidão. Em suas pregações, Amós denunciava veementemente as desigualdades e a falta de compaixão dos ricos para com os mais pobres. Ele observou como os poderosos exploravam os vulneráveis, acumulando riquezas à custa dos que nada tinham. Para ele, essa desigualdade era um reflexo direto do distanciamento espiritual de Israel. As palavras de Amós eram duras e incômodas. Ele não poupou ninguém em suas acusações e não se deixou intimidar pelo poder dos governantes. Amós sabia que estava arriscando sua própria segurança, mas para ele, a verdade e a justiça de Deus eram mais importantes. A visão de Amós sobre a justiça social era muito clara. Ele acreditava que a verdadeira adoração a Deus não podia ser separada da prática da justiça. Em uma de suas pregações mais fortes, ele declarou: "Odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça nos tribunais." Essas palavras encapsulavam a essência de sua mensagem. Amós acreditava que Deus não se agradava de rituais vazios ou de sacrifícios feitos por pura formalidade.
Para ele, a verdadeira espiritualidade deveria se manifestar em ações de compaixão e de justiça. A mensagem de Amós era uma advertência poderosa de que Deus não toleraria a corrupção e a injustiça indefinidamente. Em suas palavras, ele usava metáforas e alegorias para descrever o julgamento que estava prestes a cair sobre Israel. Em uma de suas visões mais impactantes, ele comparou o julgamento a um leão que ruge ou a um fogo que consome. O leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor Deus falou. Quem não profetizará? Amós alertava o povo de Israel que o tempo para o arrependimento estava se esgotando. Outro episódio marcante foi a visão do prumo. Deus mostrou a Amós um prumo, uma ferramenta usada para medir a retidão de uma parede, simbolizando que estava medindo a retidão do povo de Israel. Eis que porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele, disse o Senhor. O prumo representava o julgamento divino, mostrando que o muro, Israel, estava fora de alinhamento e não poderia mais suportar a corrupção e o pecado que haviam se enraizado em sua estrutura. Para Amós, a justiça de Deus era implacável, mas também justa. Ele acreditava que as transgressões do povo haviam atingido um ponto de não retorno e que o julgamento era iminente e inevitável. A missão de Amós não era oferecer consolo, mas um aviso sério de que o dia do Senhor estava se aproximando. Amós enfrentou forte resistência e oposição de pessoas influentes em Israel. Um dos episódios mais emblemáticos de sua trajetória foi o confronto com Amazias, o sacerdote de Betel. Amazias, comprometido com o sistema e com o status quo, via as palavras de Amós como uma ameaça direta à estabilidade do reino. Ele tentou silenciar Amós, mandando-o voltar para Judá, sua terra natal. Mas Amós respondeu com firmeza, reafirmando que não estava ali por escolha própria, mas por obediência ao chamado divino. Esse confronto com Amazias ilustra o quanto Amós estava comprometido com sua missão, independentemente das consequências pessoais que enfrentaria. Apesar de toda a oposição, Amós não se deixou intimidar. Ele sabia que a mensagem que carregava vinha de Deus e que sua missão era proclamá-la, custe o que custar. O confronto com Amazias só serviu para reforçar sua determinação. Ele continuou a pregar, alertando o povo de Israel sobre o julgamento que estava por vir se não se arrependessem e corrigissem suas atitudes. Amós foi um verdadeiro exemplo de coragem e de fidelidade ao chamado divino. A profecia de Amós sobre o dia do Senhor trouxe um alerta poderoso e sombrio. Na mentalidade do povo, o dia do Senhor era um tempo de vitória, quando Deus interviria em favor de Israel. Mas Amós subverteu essa expectativa. Ele revelou que o dia do Senhor seria, na verdade, um tempo de trevas e julgamento para Israel, um dia em que as verdadeiras condições espirituais da nação seriam expostas. Amós usou imagens vívidas para ilustrar a magnitude desse desastre. Ele comparou o julgamento a um homem que foge de um leão apenas para encontrar um urso, ou que entra em sua casa e é picado por uma cobra. Essas metáforas reforçavam a ideia de que o julgamento era inevitável e que não haveria escapatória. Amós destacou que Deus não se impressionava com os sacrifícios e rituais religiosos do povo, pois para ele esses atos eram vazios e hipócritas. Aborreço e desprezo as vossas festas e não me deleito nas vossas assembleias solenes, dizia o Senhor através de Amós. O dia do Senhor seria um tempo de julgamento e não de celebração. Embora Amós fosse conhecido por suas advertências severas, ele também trouxe uma mensagem de esperança para aqueles que estivessem dispostos a se arrepender e a se voltar para Deus. No final de seu livro, encontramos uma promessa de restauração. Amós profetizou que, após o período de punição, Deus restauraria o remanescente fiel de Israel, trazendo renovação e bênção sobre o povo. Essa promessa incluía uma renovação espiritual e física para a nação.
Ele falou de um tempo em que Deus levantaria o tabernáculo caído de Davi e traria prosperidade e paz duradoura. Essa visão de restauração contrastava fortemente com as profecias de julgamento e oferecia uma esperança de redenção para aqueles que escolhessem se arrepender e seguir o caminho da justiça. A imagem final de Amós é de uma nação renovada e reconciliada com Deus, vivendo em paz e prosperidade. Ele nos lembra que, apesar das advertências e dos julgamentos, Deus é misericordioso e está sempre pronto para perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. A trajetória de Amós nos ensina que o verdadeiro serviço a Deus exige coragem e compromisso. Ele nos mostra que a justiça social e a retidão moral são inseparáveis da verdadeira adoração. A história de Amós é um chamado a todos nós para refletirmos sobre nossas vidas e nossas ações. Você está disposto a ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo quando isso significa enfrentar adversidades? Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe mais histórias poderosas da Bíblia. Obrigado por assistir. Que a sabedoria e a coragem de Amós inspirem todos nós a viver uma vida de justiça e de fidelidade a Deus.